Olá, boa noite. Estamos começando mais um Bem Saúde. Hoje é 19 de março de 2019. Pois é, o ano está passando rapidíssimo, gente. Então aproveite a vida enquanto é tempo. Hoje no programa a gente vai falar sobre vários assuntos. Vocês sabem que o Bem Saúde não é um programa que fala só sobre saúde humana, qualidade de vida humana, mas também um programa que fala sobre saúde e qualidade de vida animal. A gente tem o Mundo Pet. Hoje no Mundo Pet vamos falar sobre o Março Amarelo. Vai ter um evento no próximo dia 23, no sábado, falando sobre o Março Amarelo e as doenças renais nos animais. E quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso é a médica veterinária Priscila Mesiano. E hoje também conversamos com a psicóloga Regina Rezende, que vai falar sobre tragédias. Tragédias como a que aconteceu em Suzano na última semana e a saúde mental dos envolvidos e também da gente que fica exposto a esse tipo de notícia. Isso tudo daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Voltamos já já. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo. Estamos de volta com o Bem Saúde. Agora é hora de Mundo Pet. Solta a vinheta, Wellington, por favor. Estamos de volta com o Mundo Pet. Então, no Mundo Pet de hoje, conversamos sobre o Março Amarelo, que fala sobre o diagnóstico precoce de doenças renais nos animais. E quem vai falar um pouquinho sobre o assunto com a gente é a médica veterinária Priscila Mesiano. Olá, doutora Priscila, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Olá, no Mundo Pet. obrigada, tudo bem? Então, quando a gente fala de doenças renais, quais são esses tipos de doenças renais? Então, a gente fala sobre a doença renal mesmo, a insuficiência renal. A gente também fala sobre os cálculos renais, os urólitos, que são as pedras também na bexiga, as obstruções urinárias, uretrais, ureterais, todas as doenças relacionadas ao trato urinário alto e baixo. Agora, os gatos, porque os gatos têm um pouco mais de dificuldade de beber água. Eles têm maior tendência a ter doenças renais do que os cães? Sim, porque os gatos são originários do deserto, né? Tem a tendência a concentrar mais a urina e eles têm menos néfrons, que são como se fossem menos células renais. Então, eles tendem, ao longo da vida, a ter mais tendência a fazer insuficiência renal, quando mais velhos. Mas também é uma doença que acomete os cães. Também acomete os cães. Agora, tem causas específicas com relação a essas doenças? Ou não? Então, algumas doenças podem causar insuficiência renal. Aqui em Petrópolis, por exemplo, é muito comum a doença do carrapato. A doença do carrapato pode lesionar o rim e levar, né, à insuficiência renal. Outras causas, como a leptospirose, outras doenças infecciosas podem lesionar o rim e causar insuficiência renal. Intoxicações graves também, causas genéticas também podem, né? Então, são coisas que a gente, de certa forma, pode evitar. Bom, uma vez que você percebe no seu animalzinho uma dificuldade de beber água, por exemplo, já é uma atenção que a pessoa tem que dar quanto à doença, ou na verdade é o contrário? Quais são os sintomas quanto a essa doença? Então, os sintomas da doença são beber muita água, fazer muito xixi, ao contrário nos seres humanos, né, que é diferente.
Mas nos animais, beber muita água excessiva, fazer muito xixi, já pode ser um sintoma de insuficiência renal, né? Além disso, o animal que está inapetente, comendo menos, escolhendo o que vai comer, vômito, né? Em casos mais graves, úlceras na boca, mau cheiro na cavidade oral, né? Mau hálito, pode estar relacionado à insuficiência renal também. Em casos mais graves, convulsões, né? Coma, e o animal pode vir a óbito. Agora, se você observa que seu animal é um animal que bebe pouca água, sim, é válido já, você percebendo isso, tentar entrar com formas de estimular o seu animal a beber mais água. E quanto mais água o animal bebe, menos urina ele concentra, menos chance dele ter cálculos, né, pedrinhas, e menos chance dele fazer insuficiência renal também no futuro. Isso vale para cão e para gato. E tem uma prevenção específica? Então, o melhor método de prevenção, além de fazer o seu animal beber mais água, comer uma dieta úmida, seja ela orientada por um nutrólogo de forma caseira ou dietas pastosas, sachês, patês, no caso de gato. A outra forma de prevenção, com certeza, é a ida regular ao veterinário, fazer exames periódicos para saber como é que está a função renal do seu animal, né? Hoje em dia existem exames que conseguem detectar quando a função renal do animal está prejudicada em 15%, 20%. Então, já é muito melhor do que a gente tinha antigamente. Então, a gente já consegue uma detecção bem mais precoce, né? E porque antigamente a gente só tinha ureia creatinina, que era o exame mais comum que a gente fazia. E quando a creatinina já está elevada, 70% do rim já está afuncional. Então, já não funciona mais, já perdeu 70% do rim. Hoje em dia, a gente tem exames mais que detectam com mais precocidade. Então, você levando o seu animal ao veterinário, pelo menos uma vez ao ano, para fazer um check-up de exame de sangue, aferir a pressão arterial é muito importante, né? Fazer um exame de urina também é muito importante para avaliar a densidade urinária. Então, sempre levar o animal ao veterinário para fazer um check-upzinho. É bom que não só insuficiência renal você vai detectar, mas também pode detectar outras doenças que estão aí começando, e tudo no começo é mais fácil de você reverter ou iniciar um tratamento. Porque essa é uma doença que, se tiver num estágio muito avançado, pode se perder Pode-se perder o animal, com certeza. Agora, uma vez que foi diagnosticado com antecedência, né? Tem ali aí há meios de você tratar, entrar com mudança na dieta, com mudança no manejo, né? E evitar que esse animal, um animal que talvez fosse viver 6 meses, viva às vezes 3, 4 anos, entendeu? Com a mudança no manejo que você fez. E aí seria o quê? Ração? Ração, muitas vezes o animal tem que, se já está num estágio mais avançado, fazer fluidoterapia. Se não está num estágio mais avançado, às vezes só uma mudança na dieta, uma mudança no manejo alimentar, né, hídrico, já é o suficiente, né? Então, existem algumas maneiras de você... Tudo depende do estágio da doença renal. A gente tem que estadiar em que nível de doença renal que esse animal está. E aí, dependendo do nível, a gente sabe que formas de tratamento que a gente vai instituir para aquele determinado animal. E né? Estando sob controle, vai ter que comer e vai ter que beber bastante água para Isso sempre. sim. E a ração vai ser sempre específica. A ração vai ser sempre específica. Porque hoje em dia tem, né? Rações específicas para doenças Tem sim. renais. Dependendo do estágio de doença renal, a ração é específica. Tem ração para doença urinária e tem ração para doença renal. Exatamente. Aí vai depender da doença que o paciente desenvolveu. Aí depende da doença que o paciente desenvolveu. E é sobre isso que a gente vai falar, que você vai falar no sábado agora, Isso, né? no sábado. No Março Amarelo, porque a gente está no mês de março. Março, conforme esses meses que tem sempre cores e tudo mais, o março é considerado Março Amarelo, porque fala de doenças renais. E esse assunto vai ser abordado também no próximo sábado, num evento que não vai ter só a palestra, vai ter uma palestra com relação a esse assunto, mas não vai ter só a palestra. Explica pra gente mais ou menos. Então, no sábado, agora, lá na Veterinária Amigo Bicho, a gente vai estar com esse evento Março Amarelo, né, para orientar as pessoas sobre a detecção precoce, né, da doença renal. Vamos ter uma feira de adoção da entidade filantrópica Dogs Heaven, que vai estar ocorrendo lá. O evento vai ser de 11 da manhã às 3 da tarde. Então, ter cãezinhos, adultos e filhotes para adoção, para quem estiver interessado em ir lá conhecer. Além disso, a gente vai ter aferição da pressão arterial,
tanto para cães quanto para gatos, que é um meio de detecção muito bom, né? Porque se o animal estiver hipertenso, uma das grandes causas da hipertensão pode ser a insuficiência renal, né? E teremos também às 2h da tarde uma palestra e após a palestra sorteio de brindes e prêmios. Isso tudo nesse sábado e vai ser de 11... De 11 às 3 da tarde, na Veterinária Amigo Bicho, na Rua Monte Caseiros, número 414. A gente até tem lá, tá passando aqui a logo, né, que é do Março Amarelo, é um patrocínio da Elanco, não é isso? Isso, é um patrocínio da Elanco, Fortecor, que vai estar lá durante todo o evento com a gente. E a palestra até vai ser ministrada por um veterinário da empresa Elanco. A palestra às 2h Às 2 da tarde. E durante todo o evento, de 11 às 3, tem também a feira de adoção. E a aferição de pressão arterial. E tudo. E no final da palestra vão ser brindes para todos os participantes. Vão ser brindes para todos os participantes e sorteios de cestas, acho que eles vão levar cestas com prêmios ou algo assim. Entendi. E aí a gente também tem algumas fotos de alguns bichinhos que estarão para adoção. Ah, meu Deus do céu! Esse é o Floquinho, conheço todos já. Essa é a Estrela, essa é a Estrela. Esse aí é o Chororó. Tomando banho. Essa é a Mozinho, deve ser muito fofa essa cachorra. Para se chamar Mozinho, deve ser muito fofo. E o Floquinho de novo. Mas vão ter alguns filhotes também. Chitãozinho Chororó nessa foto. E a Priscila, sua xará. Ah, lá que da lindo, Dogs, olha. Essa é a Mozinho. Ou Que Mozinho. charme. Estrela também. Então, tem lindos bichos da Dogs Heaven, né? Lembrando que a Dogs Heaven é uma entidade filantrópica aqui de Petrópolis que atende mais de 200 animais. Então, assim, é muita coisa. Lá eles também vão vender alguns produtos. Se você não puder deles, adotar, né? você pode ir ajudar comprando algum produto ou levando um saco de ração para doar, uma toalha que você não usa mais, um cobertor, eles também aceitam todo esse tipo de doação. Sempre tem uma maneira de ajudar. Mandando um beijo aqui para Sol, a Ivane Sol, que é do Um Programa e Tal, que está nos assistindo. Um beijo, Sol. Um beijo, Sol. Está sempre nos acompanhando. Um beijo pro pessoal que também está nos assistindo. E se você quiser mandar mensagem, manda mensagem para a gente ou no meu Facebook, né, Luciane Fortunato, ou na página da Rede Petrópolis de televisão, que tem a transmissão do nosso programa, o Bem Saúde Mundo Pet. Bom, e quem quiser saber mais informações, como é que pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo no Facebook da clínica, da Veterinária Amigo Bicho, ou na clínica mesmo. O número de lá é 2243-2477. Muito bem. Quero agradecer pela sua presença mais uma vez. Também quero agradecer, muito obrigada. Eu conversei com a médica veterinária Priscila Mesiano, que falou um pouquinho aí sobre o Março Amarelo, que trata sobre as doenças renais nos animais, tanto em cães quanto em gatos, e também sobre o evento que vai ser realizado no próximo sábado, dia 23, o Março Amarelo. Vão ter várias coisas, vai ter aferição de pressão, feira de adoção da Dogs Heaven, de 11 às 3 horas da tarde. E 2 horas da tarde vai ter uma palestra sobre doenças renais que você pode assistir, e ao final serão sorteados brindes e também oferecidos brindes para todos os participantes, que vai acontecer lá na Rua Monte Caseiros 414, nesse sábado, de 11 às 3 horas da tarde. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo.
Voltamos com o Bem Saúde, agora falando sobre o Caminha-Dal. Se o Wellington puder mostrar pra gente aí o logotipo, a arte, né? Tá aí, ó, Caminha-Dal, que vai ser realizado no próximo dia 24 de março, às 9 horas da tarde, porque no dia 21, né, na quinta-feira, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E com relação a isso, a data é comemorada no mundo todo e por aqui não poderia ser diferente. Ano passado, com a ajuda de amigos e apoio da Prefeitura, eles realizaram um Caminha-Dal com a participação de aproximadamente 350 pessoas. E hoje, né, esse ano, também vai ter outra caminhada relacionada à Síndrome de Down, que vai ser no próximo domingo, às 9 horas da tarde, aqui em Petrópolis. Aí, a gente vai mudar de assunto agora, a gente vai falar sobre o caso que chocou o Brasil na semana passada. Infelizmente, 2 atiradores entraram numa escola de Suzano e mataram 8 pessoas e depois se mataram e deixaram mais 10 pessoas feridas. E é sobre isso que a gente vai falar agora com relação a tragédias, essas tragédias em massa, né, onde atiradores acabam tirando a vida de várias pessoas e como fica a saúde mental, não só dos envolvidos, mas também das pessoas, né? Porque todos nós ficamos chocados e acabamos ficando muito sensibilizados com relação a esse tipo de notícia. E quem vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente é a psicóloga Regina Rezende. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Bem Saúde, onde a gente está falando de bullying, a gente está falando de frustração, ódio, a gente está falando de sociopatia, né? E armas. Quer dizer, é uma mistura aí que dá para a gente elencar muitas coisas, mas dá para retirar, pensar algo que seja mais significativo do que o outro? Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Então, assim, tudo isso aí. Deixa eu ver se o microfone está ligado. Agora vai. Ok. Então, é tudo isso e mais a questão, né, que eu acho que é mais premente nesse momento, é nós discutirmos as questões ligadas a como que as pessoas estão convivendo e divulgando coisas também nas redes sociais. Nós entendemos e os pesquisadores apontam todos esses motivos aí que você elencou, né? A questão do bullying, né? A escola é sempre um ambiente em que acontece muitas questões. Na escola, as pessoas sofrem muitas situações, tanto de exposição, quanto de generalização, e as pessoas sofrem violência, solidão, angústia, medo, problemas com a autoridade. E tudo isso vem à tona na escola. E para que uma criança que não seja vista, que ela não tenha sido olhada de forma carinhosa, empática por seus professores, por seus colegas, desenvolva uma profunda mágoa, um ódio grande e um acúmulo de frustração ao longo de toda uma infância, e isso acabar culminando numa situação de violência, num país em que existe facilidade de acesso às armas, né, em que a segurança nas escolas é muito frágil também. Tudo isso acaba se tornando uma tragédia anunciada. Mais cedo ou mais tarde isso pode acontecer, e não é um evento só no Brasil, isso é uma coisa mundial, desde os eventos em Columbine, que isso vem acontecendo por ano. Em 2018, foram cerca de 113 jovens que foram assassinados nas escolas nos Estados Unidos. Um país que, teoricamente, tem um sistema de segurança mais importante e mais rígido que o nosso. E isso acontece lá, também por conta do acesso às armas. Então, é caso de estudo. Os cientistas, os antropólogos, os psicólogos se debruçam sobre essa questão e estudam muito, principalmente como evitar, como prevenir esse tipo de situação nas escolas e em outros lugares, como aconteceu lá na Nova Zelândia também, né, que foi na mesma semana, praticamente. E aí, especificamente na Nova Zelândia foi por motivos teoricamente religiosos, sim, né? Sim. Então, exatamente, a próxima pergunta é sobre isso. Na semana passada teve uma tragédia na Nova Zelândia também, e aí saiu uma matéria na BBC falando de pesquisadores de Campinas, traçando um paralelo entre as duas tragédias, a de Suzano e a da Nova Zelândia, que seria
padrão de comportamento masculino. Sim. Que essas tragédias, né, de pessoas de atiradores, pessoas que chegam e matam muitas outras pessoas, que essas tragédias elas teriam um envolvimento de uma crise de masculinidade, que seria dentro de uma questão de homens que não conseguem chegar a um estereótipo da sociedade, que seria aquele homem que sai com muitas mulheres, bem-sucedido e tudo mais, e acaba que, enfim, não tem ali relações humanas e acaba desenvolvendo aí um fetiche por armas. A gente tem aí, então, enfim, desvendou-se, então, um perfil desses atiradores, porque muito se questionava, né, por que uma pessoa pega uma arma e atira em tantas outras pessoas dessa maneira, mata tantas pessoas, depois se mata. Por que isso acontece, né? Esse perfil que foi traçado pela universidade aqui do Brasil e também é divulgado em outras universidades, porque isso é um estudo em conjunto, traça esse perfil do homem jovem, branco, né, e que de alguma forma não consegue nenhum tipo de projeção social. Ele é um cara anônimo, ele não consegue manter a própria subsistência, ele não foi o tipo popular na escola, de alguma forma ele nunca conseguiu sucesso, não tinha acesso e não tem acesso às mulheres, né? E isso é aquele acúmulo de frustração. É muita dor também e muito ódio. É uma dor que é transformada em ódio, em frustração, e ele quer se vingar. E ele almeja pela glamourização, pelo sucesso. Ele quer aparecer. Ele precisa, de alguma forma, marcar presença. Como um estudante que deixou, isso foi nos Estados Unidos, ele deixou nas redes sociais, às vésperas do que ele cometeu, ele falou assim, agora vocês vão ver quem eu sou. Então, assim, a arma traz para esse homem um poder que ele não tem. Né? Um poder que, se a gente for para o lado da psicanálise, a gente vai entender a coisa do poder fálico. Ele precisa disso para se projetar, para mostrar para o outro que ele pode, que ele tem poder, que ele consegue subjugar o outro. Nem que seja desta forma covarde, porque por trás disso que ele pensa que é um ato heróico, ele tem essa distorção cognitiva de que está cometendo algum tipo de ato heróico para aparecer nas redes sociais, ele está cometendo uma profunda covardia, porque ele atinge e ataca pessoas sem condições de defesa, né? E depois também, o suicídio também é uma glamourização. Agora eu entro na história, né? Com esse ato de suicídio. Tem muito erro, tem muita distorção aí no pensamento desses jovens. Se eles procurassem ajuda, buscassem ajuda, aconselhamento de alguém, mas eles, quando buscam ajuda e aconselhamento, são de pessoas como eles, que têm as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, eles meio que se encontram nas redes sociais e existe esse apoio, né, para que faça isso, e aí eles acabam entrando nessa ideia e nesse comportamento que vai gerar tanto sofrimento, né, para eles, para as pessoas com quem eles têm algum tipo de ligação e principalmente para as famílias. Isso é muito triste, é muito desesperador, causa um problema muito grande também na sociedade, porque isso impacta, né? Olha aí, a gente está falando sobre isso e vamos falar ainda. Mas a gente está falando sobre isso para discutir exatamente como retirar essas criaturas, né? Porque elas estão meio que na escuridão. Sim. Será que existe? É isso que eu queria, porque depois da tragédia de Suzano, outros garotos foram apreendidos planejando tragédias em outras escolas no Brasil. Quer dizer, o Brasil que não tinha muito esse perfil, né? Aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro. 2011, isso. Que também era um rapaz que... Ex-aluno, mas também era fruto de fóruns da Deep Web. A Sim. gente vai entrar nesse assunto agora. Com relação a essa parte obscura da internet, onde não há limites, onde o que você falou, esses garotos, eles se incentivam, eles são todos muito frustrados, têm muita dor, e eles se incentivam nessa busca aí de uma fama Sim. prejudicial, não só para eles, como para a sociedade, né? Esses meninos, eles acabam falando muito de misoginia, eles acabam falando que é, né, ódio às mulheres, ódio às minorias, gays, negros. Tem como retirar um adolescente desse estado, quando ele mergulha nesse tipo de local, nesse tipo de fórum? Quer dizer,
como é que os pais, o pai, a mãe que está nos assistindo, o tio, o avô, como era o caso do outro garoto que vivia com o avô, a mãe tinha problemas de dependência química, quer dizer, não tinha tanta proximidade, mas o avô estava ali muito junto, a avó estava ali muito junto. Tem como você perceber que a criança, o adolescente, está se afundando mesmo nesse tipo de terreno, de pensamento, de ódio? Sabe o que a gente percebe, Luciane? Que, normalmente, os jovens que partem para esse tipo de comportamento, eles têm um pensamento e um sentimento do tipo, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Ou seja, eu não tenho ninguém que se importe comigo, eu não tenho ninguém que me ame, eu não sou importante para ninguém, eu não tenho nada a perder. Porque se o jovem ele é verdadeiramente ouvido, visto, amado, acolhido e cuidado, ele não vai ter esse vazio interno que faça com que ele tenha essa postura. Eu não tenho nada a perder. Não, eu tenho minha avó, eu tenho meu avô, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho meu padrinho, entendeu? São jovens muito sós. Então, assim, eu acho que da parte do Estado é necessário um trabalho sério de inteligência para vasculhar, porque, por exemplo, se você colocar na internet alguma coisa pesquisando nudes infantis, isso vai acionar um sinal vermelho em algum lugar. E eles podem aparecer na sua casa. É assim na maioria dos países do mundo. Então, assim, isso também precisa ser feito pelo Estado. Determinados sites, determinados conteúdos têm que chamar a atenção do Estado. Olha, tem pessoas acionando isso aqui, tem pessoas pesquisando esse tipo de coisa. E, no caso das famílias, as famílias precisam saber exatamente tudo que as crianças acessam na internet. Isso tem sido dito. Você precisa saber qual é o conteúdo do Google que ele acessa, quais são os vídeos que ele assiste, que tipo de jogo ele joga na internet, entendeu? Porque o jovem está em formação de personalidade. E dependendo do conteúdo que ele acessa, da informação que ele tem, isso vai somar na personalidade dele e vai somar de forma negativa, para o bem ou para o mal. Com certeza. Então, se ele acessa conteúdos muito violentos, se ele tem informações que acendam uma preocupação, fica ligado, procura ajuda. Por que você está fazendo isso? Por que você se interessa por isso? Por que você se interessa por armas? Por que você pesquisa armas? Né? Por que você tem interesse por isso? Você é um jovem de 12, 13 anos. Fique atento, procure saber, né? E procure ajuda para esse jovem, porque ele pode provavelmente estar sendo contaminado por algum tipo de informação inadequada. Bom, a gente está já encerrando o programa, infelizmente o programa já é super curto e o assunto é muito denso, muito complexo. A gente está tentando dar uma pincelada, né? A ideia agora é trazer sempre, toda semana, alguém para falar sobre saúde mental aqui no Bem Saúde, porque a gente precisa discutir saúde mental no Brasil. A gente percebe que as pessoas estão realmente com muitas questões, o país está numa divisão absurda, as pessoas estão com muito ódio e é preciso discutir sobre isso. Agora, para finalizar, rapidamente, as pessoas que ficam expostas a esse tipo de notícia, né? Porque é uma notícia que abala quem fica acompanhando, e, enfim, é uma cobertura muito intensa. Essas pessoas, como elas podem se proteger? Quer dizer, tem algumas pessoas que são um pouco mais sensíveis a esse tipo de assunto, né? Eu, pelo menos, eu oriento alguns pacientes a não terem acesso demais à informação, porque isso faz mal, dependendo da sensibilidade da pessoa. Eu acho que uma coisa que pode blindar muito as pessoas é a fé. A fé ajuda muito e eu acho importante. Hoje, rapidamente, o Marcelo Gleiser, que é um grande, ganhou um prêmio Nobel de Espiritualidade, um cara que une ciência, filosofia e religião. Isso é incrível. Então, assim, a gente precisa abrir canais para isso. Então, assim, busca fé, busca força na fé, para poder você se blindar contra esse momento difícil que nós estamos vivendo. E se não for suficiente, procura ajuda psicológica, para que você consiga desenvolver resiliência para lidar com as coisas. E quem quiser saber mais sobre o assunto, como é que pode entrar em contato com você? O meu telefone é 5 vezes o número 9, 3118, e eu estou lá no edifício profissional.
5 vezes o número 93118 e você fala com a psicóloga Regina Rezende. Bom, o Bem Saúde vai ficando por aqui. Agradeço pela sua presença mais uma vez. Te convido a vir outras vezes. Vamos conversar mais. O Bem Saúde vai ficando por aqui. Se você quiser ver mais assuntos com relação ao universo feminino, saúde animal e saúde humana, você pode ir lá no meu canal do YouTube, Luciane Fortunato, com 2 T's no final. Agradeço a Cida Coelho, que fez os meus cabelos, a Renata Rosa, que fez as minhas unhas, lá na rua 16 de março, sobre a loja número 4. E agradeço também a Checklist Petrópolis, que me veste. Um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.